Resquícios de uma Vida, de Viviane Regina Catapano. Pelo Espírito Lord Henry Westburg, parte 4, capítulo 19. Raquel acordou com os movimentos restritos. Debilitada, não distinguia os detalhes que a rodeava. Em pé, ao seu lado estava Natanael, bastando-lhe para se tranquilizar e novamente adormecer. De volta ao passado, Alison chegou à abadia de Castlebury, maravilhada diante da construção de pedras esculpida por exímios artesãos. Ouviu o clamor dos monges que lá residiam, supostamente a orar. Não tenha medo, eu estarei ao seu lado, disse o autor das cartas, ajudando a descer do cavalo, entregando as rédeas para um dos homens, no anseio de que o restante do caminho fosse realizado a pé. Ao adentrá-lo, a jovem teve receio de se perder, ousando comparar o mosteiro com o castelo, embora houvesse modéstia nas mobílias que o agregava. O piso do chão era de pedra, os diversos armários e bancos eram de madeira, conferindo ao ambiente um toque rústico. Alison saudou alguns monges que vieram ao seu encontro, porém, o seu olhar aflito estava à procura do pai, que surgiu inesperadamente por trás de si sem que a jovem notasse. Serei eu, digno de ser agraciado com um terno e caloroso abraço? Alison virou-se sem nada responder, abraçando aos prantos. As suas dores e angústias vieram à tona. Minha filha, não se atormente pelo passado, estamos juntos. Em disfarce da dor, o senhor de Laurentiis agradeceu os dois homens por trazerem-na a salvo, ao encaminhá-la ao quarto que lhe foi reservado. O invasor pressionou o ombro do companheiro em impedimento. Pai e filha carecem de um momento a sós. Terá a sua vez. Uma conversa foi desencadeada entre pai e filha. Todas as emoções contidas e palavras nunca ditas foram expostas de uma só vez. Ao serenar das emoções, Alison observou meticulosamente o quarto que lhe foi cedido, transmitindo em sua simplicidade uma atmosfera de paz. Lençóis brancos e mobílias de madeira graciosamente entalhadas compunham o ambiente. Oh, meu Deus! Bradou a jovem ao olhar para suas vestimentas. Preciso de um banho, estou imunda. Providenciarei água quente. Garantiu o pai em menção de se retirar. Espere. Roupas? Eu não tenho nada para vestir. Afligiu-se ao proferir um comentário que provocou risos no pai. Recuso-me a vestir-me como monge. Não será preciso, minha filha. Abra aquela cômoda e encontrará vestidos que eu mesmo comprei, ao suspeitar que essa situação pudesse ocorrer, exclamou o pai pacientemente. Espero que seja do seu agrado. Tenho certeza que será. Alison abraçou em gratidão. Obrigado, papai. O senhor pensa em tudo. Ao vê-lo se retirar, abriu a gaveta da cômoda ao constatar que todos os vestidos estivessem embrulhados. O senhor Thomas de Laurentiis possuía um gosto apurado, apesar de um tanto exagerado na quantidade ofertada. Após o banho, o sono dominou-a por completo, sem mais se preocupar com a presença de William atormentá-la. Todavia, ao despertar, estarreceu-se em face do silêncio que pairava sobre a abadia. Os monges não transitavam por entre os corredores, indicando que já havia anoitecido. Com fome, a jovem decidiu procurar a cozinha, entrando e saindo de vários recintos sem encontrá-la. Desistindo da procura, achou apropriado retornar para o quarto à espera do amanhecer, conquanto um problema surgiu. Em qual direção ficava o quarto? Perdida em meio à escuridão, Alison desesperou-se. Ao andar de um lado para o outro, parando ao desastrosamente esbarrar em algo, machucou-se. Em demasiada preocupação, alguém a observava de longe. Estou bem. Quem está aí? Alison não identificou o objeto colidido, porém o susto maior foi a presença de um estranho. O seu anjo da guarda brincou o estranho. Identifique-se ou gritarei, ameaçou a jovem. Não faça isso, postulou o estranho. Não reconhece o som da minha voz, que lástima. Eu creio que seja o autor das cartas, arriscou Alison, ainda que a voz lhe trouxesse a lembrança de uma outra pessoa. Se é tudo o que reconhece em mim, sim, eu sou o autor das cartas, afirmou-lhe entristecido. Aproximando-se do estranho, sem obter a visualização dos traços marcantes do seu rosto, indagou. Afinal, quem é o senhor?
Alison tocou-lhe com suavidade a face, sentindo o coração disparar. De ímpeto, o estranho segurou afavelmente as mãos que tentavam reconhecê-lo, em toque firme, porém suave. — Por que tenta me reconhecer? Perguntou, proibindo a retirada do seu capuz. — Porque as minhas incertezas se esvaíram neste momento, assegurou a jovem. O capuz que eu encobre não me permite vê-lo, contudo, o meu coração, ao sentir a sua presença, abrandou a dor da saudade. Não adianta fugir do inevitável. Eu sei quem é o Senhor. Impossível. O estranho tentou escapar do reconhecimento. As suas escritas me intuíram acreditar que algo se escondesse por detrás das palavras direcionadas à minha pessoa. Porque tenta me enganar, meu doce Ian. Ao vê-lo se ajoelhar perante a si, Alison derramou-se em lágrimas. Perdoe-me por minha covardia em não ter enfrentado William Turner sozinho enquanto havia tempo. Perdoe-me por tudo que sofreu e eu nada pude fazer para atenuar as suas dores e enxugar as suas lágrimas. Perdoe-me. Alison ajoelhou-se do mesmo modo, silenciando-o com um beijo, dizendo-lhe quase a sussurrar em seu ouvido: não se culpe. Eu admito ter passado por duras provas que me tornaram uma mulher destemida. A ingenuidade de antes não habita o meu ser. Reconheço seu sofrimento ao arriscar sua vida por mim. William sentenciou ao enforcamento, assegurando-me de que de fato a sua ordem havia sido concretizada. Um suspiro a fez pausar. O milagre surgiu perante os meus olhos ao receber-te novamente em meu coração, dado que ninguém possui o acesso que somente ao Senhor pertence. O meu amor ajudou-me a superar as dores. Lembrar-me do seu sorriso era como se Deus me presenteasse todos os dias com a dádiva da sua existência. Como pode me dizer tão belas palavras de amor se ainda sinto uma terrível culpa corroer-me por dentro? E achou-se indigno de merecê-la. Não se torture. Morreria se ousasse enfrentar William sozinho e o fato de ter pertencido a outro homem. Alison interrompeu a sua fala, martirizando-se por não possuir a pureza de outrora. Amarei-te até o fim dos meus dias. Ian retribuiu-lhe o beijo. Deixemos as nossas tristezas no passado, que de nada acrescentará de positivo em nossas vidas. Eu estou ciente de que levará um tempo para esquecer todo o mal ocasionado por William. No entanto, estarei sempre ao seu lado, para apoiá-la no que for preciso. Não a perderei novamente. Ian levantou-se, puxando-a pelo braço. — Venha! — Para onde o Senhor me levará? Indagou Alison. — Continuará a me chamar de Senhor? Ian fingiu a austeridade. — Desculpe-me. Apenas Ian, acanhou-se a jovem. — Assim está melhor. Zombou-lhe descaradamente. Eu a levarei para o lado externo do mosteiro. A luz do luar nos será favorável. Sem contradizê-lo, Alison acompanhou segurando firme a sua mão. Ao avistarem um banco de madeira, ambos se sentaram. — Diga-me, Ian, quem é o homem que auxiliou no meu resgate? Alison não perdeu a oportunidade de esclarecer os fatos que a intrigavam. — Por que me pergunta sobre isso, quero dizer? Como foi a conversa com seu pai? Surpreendido, Ian mudou o rumo da prosa. — Não fuja do assunto, insistiu a jovem. Numa próxima ocasião eu lhe contarei. Ian preferia que a revelação fosse realizada na presença do próprio invasor. Agora, a jovem pediu autoritariamente. Ian conhecia a teimosia da sua amada, certo de que ela não o deixaria em paz até que a sua curiosidade fosse sanada. Sendo assim, elucidou os fatos. É uma longa história que se iniciou após o baile de máscaras, quando William decretou a minha prisão no calabouço, sem chance de uma defesa, ao ser levado para o castelo de Downey, achando que essa poderia se tornar a minha salvação. Enganei-me ao pensar dessa forma. De princípio, fui brutalmente chicoteado até sangrar por 3 dias consecutivos. Após o feito, fui acorrentado pelos punhos, tornozelos e pescoço. O meu corpo doía devido à falta de locomoção. Eu possuo a plena convicção de que as ordens de tortura vieram de William. Ao acaso, ouvi um dos carrascos comentar que havia recebido uma boa somatória em dinheiro para castigar não só a mim, mas ao homem que quer saber. — Quem é ele? Diga logo, clamou a jovem pacientemente. — Logo eu lhe direi. Deixe-me contar o sucedido para compreender como eu me tornei amigo deste homem. Logou Ian ao dar prosseguimento.
Colocaram-no ao meu lado, acorrentado do mesmo modo. Eu senti comiseração do homem que se apresentou igual a mim, barbudo, sujo e aos farrapos. Com olhar cabisbaixo, evidenciou uma diminuta coragem de me encarar. A sua conduta assemelhava-se ao temor de um bicho acuado. Os seus gestos passivos denotavam a sua fraqueza. Com paciência o instiguei a comer um pedaço de pão duro que me foi servido. Os alimentos eram escassos e o homem em questão não os recebia. Só o reconheci no dia em que ele foi chicoteado e jogado ao chão, banhado no próprio sangue ao se rastejar, sem correntes aos prantos. Então, pela primeira vez, encorajou-se a olhar-me fixamente nos olhos ao proferir: perdoe-me, meu filho. Hoje eu recebo tudo aquilo que te fiz sofrer. Ian não controlou as lágrimas, deixando-as rolar. O ódio há tanto tempo carregado pelo homem que havia sido responsável pela minha desgraça esvaiu-se do meu ser. Acabei por me enternecer ao encontrá-lo no estado pior do que o meu. A fortuna e o status social não lhe serviram para nada. Ele foi traído por quem menos esperava. Um filho que não julgava existir, mas que o condenou impiedosamente à morte. Este homem se arrependeu de todas as barbáries cometidas, oferecendo-me uma nova chance de felicidade ao seu lado. Quem é este homem? Questionou a jovem aflita. O barão Edward Murdoch, e otorgou-lhe uma resposta direta. Quem? Alison reforçou o questionamento. Eu já esperava por essa reação. Conceda-lhe também uma nova chance. Oferte a sua amizade. Garanto que não se arrependerá. Se hoje você se encontra ao meu lado e o seu pai se mantém em segurança, atribua todos os méritos ao barão, que lutou bravamente por sua libertação, orientou Ian. Eu vi morto. Como escaparam do calabouço? Parece-me uma emboscada, desconfiou Alison. De fato, o barão foi esfaqueado por William. Contudo, você o viu desfalecido e não morto. O padre Duncan nos ajudou a escapar. Ele foi convocado pelo Duque de Albany a comparecer no calabouço na alegação de que um dos prisioneiros desejasse a sua confissão antes do enforcamento. Reconhecendo o barão assim que o viu, eu acredito que o Duque esteja por trás da nossa invasão, consentindo a nossa fuga, pois não houve um novo decreto para comandar a nossa captura. O barão Murdoch guarda este segredo a 7 chaves, porquanto eu respeitarei e não insistirei na verdade. Basta-me a sua palavra. Alison necessitava de um tempo para assimilar as recém-informações. Por sua vez, Ian facultou-lhe este tempo, ao dar por encerrada a conversa. No intuito de se recolher, Ian conduziu ao quarto. Entretanto, seus planos mudaram. Um clima convidativo fez desfrutar um pouco mais da companhia da sua amada. De modo a não lhe causar constrangimento, retornou ao seu quarto antes do despertar da alvorada, levando consigo a vivência de um amor em toda a sua plenitude. Capítulo 20. O retorno de Ian Campbell e do barão Murdoch, associado ao temor que William Turner fugisse da prisão, abalaram as estruturas emocionais da jovem, que teve os pensamentos dispersos por via de um barulho. Com a curiosidade aguçada, decidiu bisbilhotar. Alison trajou-se belamente a optar pelo branco, um modelo discreto que deixaria os ombros à mostra, cingindo uma faixa roxa de cetim em sua silhueta, prendendo os cabelos com uma faixa da mesma tonalidade, atestando mais uma vez a sua humilde procedência de camponesa. Sorrateiramente, na ponta do pé, Alison atreveu-se a espiar os monges, que concentradamente preparavam de jejum matinal. Enfim, eu achei a cozinha, pensou em voz alta. O cheirinho do pão assado restaurou a fome da noite anterior. O seu estômago doía e a sua boca começava a salivar. Um dos monges, o mais velho de todos, notou a sua presença, enrosbecendo-se perante os demais que trabalhavam com afinco. Bom dia, senhorita. Aproxime-se, por favor. Bom dia, monge. Saudou-lhe a jovem. Eu presumo que esteja com fome. Não se alimentou desde a sua chegada. Experimente e diga se o aprecia. Ciente de que o de jejum demoraria a ser disposto à mesa, o monge serviu-lhe um generoso pedaço de pão. Delicioso, elogiou a jovem. Há tempos que eu não saboreava um pãozinho caseiro, ainda mais feito por mãos abençoadas. Grato, o monge expressou a sua satisfação. Quer nos ajudar?
Eu posso? Indagou a jovem, ao erguer ambas as sobrancelhas. Sim, verá que as suas mãos são tão abençoadas quanto as nossas, gabou-se o monge. Empolgada, Alice colocou um avental. Alguns monges observavam o aprendiz que se esforçava para moldar os pãezinhos. Os mais animados ajudaram-na mediante a sua dificuldade. Todos festejavam. Essa havia sido a primeira vez que uma mulher, além de adentrar no mosteiro, os ajudava sem nenhum embaraço ou pretexto de se sujar. Alison se divertia, os tratando com igualdade. Os monges tinham a cabeça raspada, simbolizando a renúncia da vaidade e da castidade. Trajavam um hábito castanho com capuz e sandálias em couro cru. Possuíam como princípios básicos a humildade, a simplicidade e a justiça. Os seus trabalhos eram manuais, ao reservarem com assiduidade um tempo para as suas orações. Ao término do preparo dos pães, bolos e biscoitos, Alison os ajudou a organizá-los sobre uma imensa mesa retangular de madeira, com um só banco nas laterais, da mesma proporção, não dispondo de toalha para enfeitá-la, somente facas para o corte dos alimentos, pratos e xícaras de barro, confeccionados artesanalmente pelos próprios monges. O leite de cabra e os ovos eram retirados dos animais que possuíam uma área restrita no mosteiro, deduzindo-se que tanto os queijos como a manteiga fossem igualmente produzidos pelos monges. A mesa estava farta. Os monges garantiam que nada faltasse para os visitantes, que durante a permanência em suas instalações contribuíam da forma desejada. Dinheiro não era aceito, portanto, traziam os alimentos e os animais. Alison sentou-se ao lado dos homens que a resgataram. Ao evidenciarem o seu acanhamento, os monges cederam um lugar junto a eles. O senhor de Laurentiis juntou-se ao grupo com um pequeno atraso. Ao avistar a filha, acenou-lhe em silêncio, em respeito aos monges que consideravam a hora das refeições um evento sagrado. Ian e o barão Murdoch não compareceram ao de jejum. Alison entristeceu-se. Entretanto, os monges eram tão animados ao narrarem as suas histórias que um belo e contagiante sorriso foi arrancado do seu semblante. Após se fartarem, a jovem novamente os auxiliou. Desta vez, ao lavar a louça suja, ao findar da tarefa, procurou o pai para conversar, posto que ele a esperasse do lado externo do mosteiro. Ao sentir a sua presença, mesmo sem visualizá-la, enunciou: sei que Ian se revelou, contando-lhe o ocorrido no castelo de Downey. Durante o seu aprisionamento, como sei também que ele contou ao barão Murdoch está vivo, e se tornaram grandes e inseparáveis amigos. Difícil de acreditar. Virou-se ao beijá-la na testa. Bom dia, minha filha. Bom dia, papai. Por que não me confidenciou a verdade no instante do nosso reencontro? Indagou a jovem ao mordiscar o lábio inferior. Prometi a Ian dar-lhe tempo para que ele mesmo o fizesse. O próprio William foi pego de surpresa ao constatar que os mortos viviam, relatou o pai. Eu queria ter visto a cara de William no momento da sua captura. Deveriam matá-lo ao invés de capturá-lo. Deus conferiu-lhes a chance do qual William não daria a ninguém. Aliás, nem a mim Deus poupou, disse a jovem sem pensar. Não blasfeme, minha filha. Não coloque Deus em seus julgamentos. O seu sofrimento veio pelas mãos de William Turner, vociferou o pai, para que a jovem não aprisionasse o seu coração na amargura. Alison, conheço a sua índole, o seu coração, e garanto que dentro dele não habita o ódio que tenta alegar. Estou ciente que sofreu nesta vida mais do que eu posso imaginar. Portanto, não tente me enganar ao dizer que tudo está bem. Se me fosse permitido, eu arrancaria do seu coração todas as mágoas e conviveria com elas pelo resto da minha vida. Mas eu não posso. Filha, perdoe o barão Murdoch por todo o mal ocasionado. Só terá a libertação da sua alma e uma vida feliz se assim o fizer. Deveras eu o odiei, o amaldiçoei por arrancar minha única felicidade, você. Asseguro que esse sentimento não habita mais o meu ser. Afeiçoei-me ao barão. Por vezes, ele me pede conselhos. O seu caráter foi moldado inacreditavelmente. Hoje eu colocaria minha vida em suas mãos, ao piamente acreditar na sua transformação. Perdoe-me, meu pai. Blasfemei o nome de Deus impensadamente. Se hoje estou livre, é graças à sua intervenção. Alison demonstrou seu arrependimento.
O pai brindou-lhe com um terno abraço. Afastando-a, denotou súbito desejo de lhe dizer algo, porém teve medo da sua reação. A jovem desconfiou do seu nervosismo. Como forma de auxiliá-lo a iniciar o assunto, que aparentava ser de suma importância, o instigou. Quer me dizer algo? Papai, não se preocupe comigo, eu prometo ser forte. Ian partiu numa importante missão. Não houve tempo para despedidas. Em breve regressará. Aflito, o senhor de Laurentiis não expôs a razão que realmente o preocupava, ou seja, a garantia de que Ian voltasse vivo. Alison se conformou com a atitude do amado, e como prometido, o pai não revelaria a verdade até o seu retorno. 2 meses se passaram sem notícias de Ian. Alison trancou-se em seu quarto, saindo apenas quando o pai insistentemente a convidava para juntos caminharem pelos arredores de Abadia, com a finalidade de retirá-la da solidão imposta a si mesma. Não suportando a ausência de Ian, obstinada pela verdade, o indagou. Eu preciso que no anseio de me proteger o Senhor me esconde algo, estou certa? Por favor, conte-me a verdade sobre Ian. Sim, coçando a cabeça, o senhor de Laurentiis elaborava o modo de contar-lhe o agravante que tanto preocupava. Sem abalar ainda mais as suas emoções, contudo, isso seria impossível. A jovem teria que suportar um novo sofrimento em sua vida. Sem mais esconder a verdade, revelou. Ian foi gravemente ferido. Houve um tremendo equívoco, contestou Alison. Ian está bem, de certo confundiram com outro homem. Ouça-me. A informação veio de uma fonte segura. Ao certo não saberei dizer a gravidade dos seus ferimentos. Eu lamento. Sensibilizou-se o pai. Diga-me que não é verdade. Diga-me, por favor. A jovem relutou em aceitar a sua desventura. Eu não posso, replicou puxando-a para si, oferecendo-lhe o amparo fraternal carecido no momento. O que aconteceu? Inquiriu Alison aos prantos. Antes de partir, Ian bateu na porta do meu quarto, notificando-me que um dos homens que ajudou no seu resgate lhe havia otorgado um importante informe. Respirando de modo a puxar o ar que lhe faltasse nos pulmões, anunciou: William Turner fugiu do calabouço. Como realizou essa façanha? Alguém o ajudou? Quem seria? Alison tentava encontrar um culpado, precipitando-se nos detalhes. Onde Ian se encaixa nessa história? Acreditamos que William tenha subornado os soldados para facilitar a sua fuga, visto que os mesmos não se encontrassem a postos. Quanto a Ian, ele me confidenciou radiante de alegria sobre o reencontro que tiveram. No entanto, em cumprimento do dever, regressou com o barão Murdoch ao castelo. William armou uma cilada, feriu e capturou Ian, e é tudo o que eu sei, dilucidou o pai. Quem foi o responsável pela informação da sua captura? Quero falar com este homem. Alison se exaltou. Eu fui o responsável, respondeu o homem a retirar o capuz que encobriu seu rosto, numa vagarosa aproximação ao marcar com a perna esquerda cingida por uma faixa. O senhor? Alison não esperava se deparar com o barão Murdoch tão cedo. Senhor de Laurentiis, nos permita prosear a sós por um breve instante. Eu creio que existam muitas questões a serem esclarecidas, solicitou o barão. Papai, não saia do meu lado, por favor. A jovem clamou baixinho. Não há o que temer. Eu estarei sentado naquele banco. O senhor de Laurentiis apontou para um banco de madeira, localizado a uma curta distância. Converse com o barão Murdoch e lembre-se do que falamos. A jovem acatou o conselho do pai. Premendo os lábios, aguardou o barão Murdoch se pronunciar. Não será fácil convencê-la da minha mudança, portanto não ousarei tentar. Possuo a plena consciência do quanto a fiz sofrer, não podendo exigir o seu afeto. Dou-lhe a minha palavra de que jamais a tocarei sem a sua permissão. Os seus olhos, carregados de lágrimas, avermelharam-se, por controlá-las e não deixá-las cair, a fim de que ela não evidenciasse a sua fraqueza. Espero que um dia possa me perdoar. Em minhas orações suplico a Deus pelo mesmo perdão. Quem sabe um dia ele não me perdoe. Deus já o perdoou. Os dizeres do barão bastaram-lhe para se conscientizar de que o seu pai e Ian estivessem certos ao seu respeito. Não sou digna para lhe dar o perdão. Deus o fez primeiramente. Sendo assim, seguirei a sua vontade. O barão captou a dor de Alison, uma dor fortalecida por William,
restando-lhe o tempo e a convivência para conquistar o verdadeiro perdão. Ao notar o clima tenso e eclodido, o barão mudou o rumo da prosa. Queria falar com o homem que trouxe as informações sobre a captura de Ian, pois aqui estou. Pergunte-me o que quiser, preocupada. Alison perguntou-lhe o que de fato queria saber. Como Ian foi capturado? Ao recebermos o informe da fuga de William Turner, retornamos ao castelo para testar a veracidade dos fatos, e para o nosso infortúnio, William não só havia escapado como subornado os soldados, ofertando-lhes uma generosa somatória em dinheiro no intuito de se livrar das correntes que o prendiam no calabouço. De longe presenciei William a duelar com Ian, enquanto eu e os meus homens nos defendíamos dos soldados que nos atacavam em número relativamente maior que o nosso. Não regressamos de imediato, porque eu intuí que William anelasse uma oportunidade para nos seguir. E se inadvertidamente o fizéssemos, colocaríamos em risco a vida de todos no mosteiro, em especial a sua. Insanamente, William quer possuí-la como seu triunfo final. Por isso nos escondemos na floresta até a presente ocasião. Contemplei o corpo de Ian estirado ao chão. Sinceramente, eu não saberei dizer onde ele foi ferido, tampouco se sobreviveu ao ataque. Assim que me retirar, convocarei os homens que estiverem dispostos a lutar em retorno ao castelo, com o propósito de resgatá-lo. Não deixarei nas mãos daquele que deveria ser considerado um filho. Transtornado, o barão se deixou dominar por pensamentos negativos. Involuntariamente, uma única lágrima rolou por sua face amargurada, diante da traição de um ser gerado no momento sublime de amor, entre ele e Megan. Eu não o ajudei a escapar, porque me encontrava distante do local onde seu corpo havia caído. Posteriormente, a gravidade do ocorrido, soldados ao comando de William o levaram para o interior do castelo. Se eu e os meus homens nos precipitássemos a resgatá-lo sem uma estratégia de ataque, seríamos todos capturados e nada poderíamos fazer por Ian. Perdão se me acovardei. Eu não tive escolha. Optei pela vida dos muitos homens feridos que morreriam se não nos retirássemos. O Senhor foi extremamente corajoso e benevolente. Ao salvar a vida dos seus homens, fez a escolha certa. Confio no Senhor. Eu sei que resgatará Ian e o trará em segurança, afirmou ao enxugar com as pontas dos dedos o rosto do barão, umedecido pela única lágrima escorrida, uma ação cordial que simbolizou seu perdão sem pronunciá-lo em palavras. Eu prometo não desapontá-la. Comovido com a sua espontaneidade, o barão despediu-se. Reunirei os meus homens imediatamente. Adeus, minha querida. Espere. O senhor está ferido. Alison apontou um fato evidente na sua perna. Os monges providenciaram a asepsia e o curativo da minha lesão. Não se preocupe, eu ficarei bem, agradeceu-lhe ao se retirar. O barão sentiu uma estupenda sensação de paz, como se parte do seu martírio dependesse do perdão da jovem. Estranhamente, ela sentiu o mesmo. Alison o viu partir, desejando sorte em sua missão de resgate. Juntando-se ao pai, relatou a cordialidade com que foi tratada pelo barão Murdoch e a ansiedade que haveria de suportar à espera do seu retorno, ao trazer consigo seu amado Ian, na esperança de encontrá-lo com vida. Capítulo 21. Os dias se delongaram a passar para a jovem, que desde a partida do barão se manteve alerta a qualquer ruído que se assemelhasse ao trotar de cavalos. O seu pai e os monges faziam o mesmo para entretê-la, convidando-a para participar dos afazeres do mosteiro. Alguns ela aceitava, outros não. Num certo dia, Alison ajudou o monge que a ensinou a sovar o pão, a varrer o gramado repleto de folhas secas trazidas pelo vento, alarmando-o ao lançar-se de joelhos no chão num choro compulsivo. Por que seu coração transborda a tristeza pelos olhos? Inquiriu o monge. Se passaram 5 dias e nenhuma notícia chegou ao mosteiro. Tenho medo, desabafou a jovem. Do que tem medo? Indagou o monge. De mais notícias. Tenho medo de que Ian não tenha sobrevivido nas mãos de William Turner, que de certo o torturou até o findar das suas forças, assim como o barão Murdoch e os seus homens. Tremeu a jovem. Porque sofre precipitadamente.
não sabe ao certo o que aconteceu com estes bravos homens que partiram em busca de justiça. O monge a induziu a agir com a razão e não com o coração como costumeiramente o fazia. Sofra quando obtiver uma resposta consistente em suas mãos. Assim a sua alma não se consumirá com pensamentos obscuros, de forma a abalar sua saúde. Ajudando a se levantar, indagou: reparei que pouco tem se alimentado, sente algum mal-estar. Admito que nos últimos dias eu sinto enjoos decorrentes do nervosismo. Não há nada com que se preocupar, garantiu Alisson ingenuamente ao sorrir. Dei-me alguns instantes para me recompor, que eu ajudarei na finalização da tarefa. Perdoe-me por minha petulância. Já pensou na hipótese de uma gravidez? Desconfiou o monge, ao estremecê-la por completo, deixando-a sem fala. Respire profundamente, porque o espanto de uma gravidez, a concepção de um filho é uma dádiva com o objetivo de abençoá-la com sua presença angelical. Alisson rejeitou a possibilidade de uma gravidez não planejada e não desejada, ao egoisticamente pensar que perderia o amor de Ian para sempre, caso estivesse vivo, ao revelar o que ainda lhe era duvidoso. Impossível, não posso estar grávida, não desse homem. Esbravejou aos prantos. Às vezes eu tenho a sensação de que Deus quer me punir. Sem equilíbrio mental não haverá equilíbrio físico, aconselhou o monge. Deus não pune a sua criação. Não compreendo o ódio que habita em seu ser para rejeitar a bênção de uma gravidez. Confuso balançou a cabeça. Os monges sabiam o que lhes havia sido relatado, sobretudo a injustiça contra o barão ao ser traído por seu filho, ao roubar-lhe o título de nobreza, o castelo, e aprisioná-lo no calabouço do castelo de Downey após o insucesso de assassiná-lo. Havia um reles conhecimento sobre a procedência de Ian, companheiro de cela do barão, que lealmente o ajudava a tomar posse do que lhe foi roubado. E quanto à jovem, somente que ela foi mantida como prisioneira de William Turner, contra a vontade do seu pai, o Sr. Thomas de Laurentiis. Fatos sinistros a serem desvendados por um monge que acreditava na pureza e benevolência do homem, ignorando a totalidade perversa de uma existência. Ao notar o transtorno do monge perante a sua rejeição, Alisson decidiu elucidar os acontecimentos marcantes da sua vida, omitindo os pregressos em relação ao barão, com o objetivo de evitar pósteros desentendimentos. O monge ouviu atentamente, chocado com a crueldade vivenciada pela jovem, compreendendo o real motivo da sua rejeição, ao intuir que o seu conselho não obteria o poder de persuasão anelado, disse convicto da sua gravidez. Um anjo do Senhor descerá à terra em seu ventre. Uma alma abençoará, na incumbência de trilhar com exímia sabedoria e discernimento os seus desígnios, brindando-lhe com o seu amor. Ao notar a inquietação da jovem, finalizou: não deixe que o rancor a cegue para o milagre da vida que está prestes a conceber. A jovem terminou a tarefa receosa quanto às últimas palavras do monge sem nada dizer. O monge respeitou a sua decisão, aguardando a confirmação da gravidez como se fosse um segredo a ser desvendado. Ao decorrer de 2 meses, a saúde de Alisson agravou-se. Os sintomas de uma gravidez foi atestado, contudo, associado à sua extrema debilidade ocasionada pelo envenenamento do arsênico que permanecia em seu corpo. O senhor de Laurentiis, preocupado com o que viesse a lhe acontecer se acaso houvesse complicações no parto, se opôs ao aborto, mesmo ao se assegurar de que o seu futuro neto viria de uma relação conjugal profana, sem o aval de Deus. A jovem recebeu o apoio do pai, em especial dos monges, que inocentemente festejavam a chegada de um novo membro entre eles. Com tanto carinho ao seu redor, Alisson afastou de si as sombrias recordações, amando incondicionalmente aquele ser que se encontrava em seu ventre. Na abadia, o silêncio imperou. Ninguém ousava mencionar o que de fato teria acontecido com Ian Campbell, o barão Murdoch e os seus homens. Alguns já os consideravam mortos, enquanto outros prisioneiros de William Turner. Alisson agarrou-se na esperança de que Ian permanecesse vivo, ao temer o seu desprezo em virtude da sua gravidez. Em seu quarto, Alisson escutou uma gritaria de vinda do lado externo. Curiosa, dirigiu-se até a porta, abrindo-a sorrateiramente. Ao espiar pela fresta, assustou-se com o alvoroço dos monges que corriam de um lado para o outro.
Será que o mosteiro foi invadido? Indagou em voz alta. Ao fechá-la, o seu pai a bateu violentamente, pasmando ao entrar sem o seu consentimento, euforicamente a bravejar. Minha querida, venha logo. Os nossos homens estão de volta. Todos eles? Perguntou-lhe em estremecimento. Ainda não os vi. Eu irei ao encontro deles para me certificar se Ian e o barão regressaram. Ao notar a sua estranha reação, cogitou: não deseja vê-los? Ficarei aqui e aguardei o senhor me trazer as boas notícias, disse a jovem, ao acariciar sua barriga que ainda era pouco evidenciada. Deixe de bobagem, minha filha. Ao mirá-la nos olhos, declamou: Ian ama verdadeiramente. A sua gravidez não será um empecilho para a felicidade de ambos. O senhor está certo, eu irei. Alison ajeitou seu vestido turquesa levemente amarrotado, passou as mãos nos seus cabelos emaranhados, seguiu o pai sem pestanejar. O senhor de Laurentiis estava coberto de razão. Se Ian estivesse vivo e amasse como salientava em suas declarações, não se oporia à gravidez, uma vez que não havia atribuído importância ao ato consumado do seu hipotético casamento com William Turner. Encorajada, Alison caminhou de cabeça erguida, não havendo razões para se envergonhar, posto que ela fosse vítima das circunstâncias. Quase todos retornaram, revelou o monge, ao pular de alegria. A jovem e o pai andaram entre os homens feridos, porém, nenhum vestígio do paradeiro de Ian foi encontrado. Ele não está aqui, ele morreu. Transtornada, a jovem desfaleceu nos braços do pai, que a conduziu apressadamente para o quarto. Ao depositá-la sobre a cama, acariciou seu ventre, sussurrando ao ouvido: seja forte, o meu neto precisa de você. Deixando-a descansar na companhia de alguns monges que presenciaram a cena, retirou-se no intento de prestar solidariedade aos bravos homens. Desolado, não se deixou abater. Ao avistar um dos soldados acordado, indagou: onde estavam? Como escaparam? Pode me informar se Ian Campbell está vivo? Ao segurá-lo pelo braço, o soldado iniciou a reconstituição dos fatos. Partimos com a missão de resgate. No entanto, William Turner nos esperava. De certo, fomos delatados. Capturou-nos sem que pudéssemos reagir. Exaltou-se inconformado com a suposta traição dos comparsas. Estávamos confinados no calabouço por todo esse tempo. Todavia houve um motim. Não detenho o informe da real ocorrência que motivou toda a agitação. Creio que os prisioneiros que não faziam parte do nosso grupo se rebelaram devido à escassa alimentação que nos era servida. Ao tropeçar nas próprias palavras, exausto, faminto e ferido, deu continuidade ao relato em lágrimas. Aproveitamos a oportunidade, nos juntamos aos prisioneiros e, ao unirmos forças, vencemos os soldados inimigos que faziam a guarda. E aqui estamos a salvo. Quanto a Ian Campbell, a última vez que eu vi estava imerso em sangue, debilitado demais para fugir. O senhor de Laurentiis não sabia como transmitir a triste notícia para a filha. A sua intenção de auxiliar os homens feridos ficou em segundo plano, deixando que os monges se encarregassem da árdua tarefa. Distraído, levou um bom tempo para ouvir o chamado insistente: Senhor de Laurentiis? Senhor de Laurentiis? Senhor Thomas de Laurentiis? Ao localizar a voz em meio ao aglomerado de homens, proferiu cortesmente: estou feliz por revê-lo, embora os seus ferimentos me causem arrepios. Ferimentos de guerra, zombou o homem, ciente da sua gravidade. Onde está a senhorita Alison? Por que não veio nos recepcionar? Alison não suportou vê-los feridos. Ao meu pedido, recolheu-se no quarto. Argumentou sem a pretensão de inventar mentiras. Agiu certo. Concordou o homem ao receber os cuidados de um monge. Espere, deixe que eu faça. Interrompendo a tarefa do monge, Alison surgiu para a surpresa de todos. É maravilhoso revê-lo, barão Murdoch. Um sorriso brotou na face sofrida do barão em deslumbre. Não será preciso. O monge fará todos os curativos do qual necessito. Deixe-me cuidar do senhor, por favor. Alison se ajoelhou, tomando o lugar do monge, que foi ao socorro dos demais feridos. Sem melindres, abriu a camisa do barão para iniciar os procedimentos cabíveis. O senhor de Laurentiis observou boquiaberto a mudança da filha, enquanto o barão silenciou-se, envergonhado por receber o zelo da jovem. Espero não tê-lo machucado, perguntou Alison ao término dos curativos.
As suas mãos tiveram a leveza de uma pluma, replicou o barão. Pedirei aos monges que lhe dê algum medicamento caseiro à base de ervas. Creio que não esteja suportando a dor. O senhor de Laurentiis intuiu a sua retirada sem escapatória. Alison acomodou-se ao lado do barão. Por um breve instante, os seus olhares se distanciaram. No entanto, o barão, não conseguindo disfarçar a sua inquietação, contou-lhe o sucedido, convicto de que os fatos apresentados lhe fossem dolorosos. Perdoe-me, eu não pude salvá-lo. Daria minha vida por ele para devolver-lhe a felicidade roubada, mas não houve tempo. Do que está falando? A jovem compreendeu, porém não quis acreditar. Olhe para mim, por favor, suplicou o barão Murdoch. Eu estou falando do Ian, do seu Ian. Está com sede? Alison desviou o assunto. Se eu estou com sede, Ian está morto. O barão foi objetivo. Não fale do que não sabe. Alison repreendeu sem fitá-lo. Alison, pare já com isso. Não finja sua incompreensão. O barão a puxou para si. Preferia estar morto ao ser o mensageiro deste fatídico acontecimento. Ian não está morto. Onde ele está? Diga-me, por favor. A jovem denotou seu descontrole emocional. Não faça isso consigo mesma. O barão segurava a jovem que, enfraquecida, caiu aos prantos, não suportando a dor de uma perda definitiva. Como ele morreu? Inquiriu-lhe entre soluços. Eu preciso saber. William Turner não nos poupou da sua crueldade. O barão omitiu os detalhes da tortura. Seria desumano com a jovem narrar-lhe o ocorrido no momento em que a perda lhe causasse um irremediável sofrimento. Dou-lhe a minha palavra de que tão logo me restabeleça, vingarei a sua morte por lealdade à nossa amizade. Honrarei o seu nome para que não seja esquecido por aqueles que o amaram em vida terrena. De fato, William havia ultrapassado os limites, submetendo o rapaz às torturas diárias e ininterruptas. Ian foi chicoteado e espancado até a morte. Acorrentado, foi impossibilitado de reagir à covardia do carrasco, acontecimentos que o barão guardaria para si, almejando que a jovem tivesse em sua memória os momentos jubilosos da sua breve existência. Um pedido de Ian Campbell, ainda no calabouço, trouxe-lhe a lembrança de uma promessa e, consequentemente, do último diálogo. Prometa-me que, se eu morrer, omitirá as torturas que passei. Eu não quero que Alison se sinta culpada por minha morte, dado que eu seja o responsável por minhas escolhas, e asseguro-lhe que amá-la foi a única escolha da qual valeu a pena lutar e morrer. Prometo, respondeu o barão, ao pressentir o esvair da sua vida. Entregue-lhe isso. Ian retirou da bota um lenço com algo embrulhado que não foi encontrado pelos carrascos. O que é isso? Indagou o barão, curioso em face da modéstia do esconderijo. Abra-o, clamou Ian. Um anel de rubi. Atônito com a preciosidade carregada, perguntou-lhe: um presente para Alison? Mais do que isto, é um anel de noivado. Comovido, o rapaz derramou-se em lágrimas. Em meu retorno à abadia, pretendia pedir a sua mão em casamento. Entregue você mesmo e a peça em casamento, sugeriu o barão, ao crer que o tempo lhe fosse escasso, mas o suficiente para fazê-lo. Sinto que não sobreviverei para realizar o meu sonho. Olhe para mim, estou morrendo. Engasgando-se com o próprio sangue em decorrência de uma intensa hemorragia, finalizou antes de fechar os olhos em sono eterno. Posso confiar no barão para agraciá-la com uma última lembrança? Sim, pode confiar. Segurando fortemente as mãos de Ian, o barão despediu-se do amigo, o único quem confiou em toda a sua vida. Cumprindo a promessa, voltou à realidade e, ao olhar consternado para a jovem, tirou do bolso o mesmo lenço que lhe foi entregue, ofertando-a. Antes da sua fatídica partida, Ian pediu-me para lhe entregar isso. Enxugando as lágrimas, Alison abriu a mão para receber o último presente de Ian, sem imaginar o que houvesse em seu interior. Abrindo-o cautelosamente, admirou-se ao ver um anel de rubi folheado a ouro branco, com algumas pedrinhas de diamantes ao seu entorno. De certo, Ian gastou todas as suas economias. Não posso aceitar. Ian veio de uma família humilde. Encontrarei um modo de enviá-lo aos seus pais, no fito de desfrutarem de uma vida digna. Alison pasmou o barão por via da sua decisão. Por favor, não faça isso, pediu o barão. Guarde como a última prova do amor de Ian por você.
O amor que nutro por Ian está em meu coração. Ele almejaria que os seus pais fossem amparados, portanto, eu farei em sua honra, replicou a jovem. Não faça, eu suplico. Eu os encontrarei e os ajudarei no que for necessário, garantiu o barão. Sinto que desaprova minha vontade, por quê? Contestou a jovem. O barão encorajou-se a dizer o que dilaceraria ainda mais o seu coração. Eu seria desleal com o Ian se escondesse a verdade. Um desespero dominou a jovem, fazendo-a estremecer. Já sofria com a morte de Ian, não imaginando o que mais poderia agravar a sua dor. O barão conteve as lágrimas, certo de que a jovem precisaria da sua força para prosseguir com o destino que lhe foi traçado. Ian desejava lhe presentear com um anel de rubi em seu regresso à abadia. Fatidicamente não foi possível. Olhando-a com ternura, declarou: este anel simbolizaria um pedido de casamento. Nossa! O descontrole emocional da jovem alarmou o barão. Nem mesmo o senhor de Laurentiis, que havia retornado com o medicamento em mãos, foi capaz de segurá-la. Somente o monge, que sempre a orientava, acalmou-a com a sua fala tênue. O que disse? O senhor de Laurentiis fitou o barão em desaprovação. O barão repetiu a sua narrativa, não havendo desavenças entre ambos, posto que tudo fosse uma questão de tempo para que o fim trágico de Ian viesse à tona. Alison foi levada ao quarto pelo monge. A sua fragilidade perante a gravidez era evidente, porquanto caberia a ela tomar a iniciativa de contar ao barão, fato este que não demoraria, em virtude do gradual crescimento da sua barriga. Capítulo 22. Um chamado despertou Raquel, que de súbito abriu os olhos. Raquel, acorde, meu amor. Embora ouvisse com nitidez a voz de Natanael, nada avistou ao seu redor. Tenha cuidado, a sua vida corre perigo. De andar cambaleante, dirigiu-se até a porta, constatando que a mesma estivesse trancada. Não havia energia elétrica no recinto, ao ser clareado pela luz do luar. Persistentemente bateu na porta. As suas frágeis mãos doíam. Raquel cogitou desistir quando de repente um barulho proveniente do lado externo lhe atribuiu a esperança de que alguém viesse em auxílio. Volte para a cama e finja o seu adormecer, aconselhou Natanael. Onde você está? Não vejo. Desnorteada, Raquel não atinou o ocorrido. Ao ser arremetida, a lembrança de Stonehenge passou as mãos pelo corpo, não evidenciando ferimentos, assimilando o óbvio. Natanael morreu para salvá-la. Isso explicaria o motivo de não visualizá-lo. Lágrimas mistas de tristeza e dor rolaram por sua face, restando-lhe saber onde de fato estaria confinada. Pode me ouvir? Raquel comunicava-se com o espírito de Natanael. Faça o que lhe disser e poupe a vida, para que a minha morte não tenha sido em vão. O Sr. Grant aprisionou-a neste quarto. Não deixe perceber que as suas forças se reintegraram. Precisara delas no momento da sua fuga. A sua voz exprimiu o sofrimento da alma, por vê-la cativa do homem que o torturou e o matou numa vida pregressa. Após o desencarne, Natanael teve percepções do passado, diferente de Raquel, que os tinha em devaneios. Raquel seguiu o conselho de Natanael, fingindo seu adormecer. Ouvindo destrancar da porta, sentiu a presença de uma pessoa a contemplá-la. Após a sua saída, abriu os olhos, certificando-se de que o Sr. Grant havia deixado uma bandeja com alimentos na soleira da porta. Furiosa, pensou em voz alta: agora eu serei tratada como um animal ao alimentar-me no chão? Com fome, a jovem sentou-se ao lado da bandeja, pouco se importando com o que teria acabado de cogitar. Pare, ordenou autoritariamente o espírito de Natanael. Beba água e coma as frutas frescas. Isso não saciará a minha fome. Raquel sentiu o aroma e o vapor quente dos alimentos, sem identificar o que de fato seria. Colocou uma farta garfada na boca, cuspiu em seguida ao visualizar a manifestação espectral de Natanael. Não seja teimosa, os alimentos estão envenenados. Deveras, o Sr. Grant havia adicionado veneno nos alimentos com o objetivo de dopá-la, evitando uma possível tentativa de fuga. Não era arsênico e sim tranquilizante, algo aparentemente nocivo, porém de efeito prejudicial à saúde se utilizado de maneira abusiva. Raquel afastou a bandeja, olhando estarrecida.
Era difícil para Natanael aceitar a sua nova condição de vida, como o espírito a vagar pelo mundo dos vivos sem tocá-la ou confortá-la em seus braços. Nem sempre eu poderei me apresentar desta forma. Enfraqueço-me a cada manifestação. Terá que se contentar com o som da minha voz. Perdoe-me por não ouvi-lo. Eu creio que seja aceitável ingerir os alimentos envenenados ao prolongar a minha vida sem amor, desabafou Raquel. Natanael havia dissipado muita energia, precisava se recompor. Tensionando a observá-la de longe no fito de protegê-la, sem deixar que a sua presença fosse notada, sendo breve em suas explanações. O meu tempo é restrito, portanto, ouça-me com atenção. Deus traçou-me um destino, porquanto fui o responsável por minhas escolhas. Dentre elas, optei em dar a minha vida em troca da sua, para que não a desperdiçasse com pensamentos infames. A vida é o seu bem mais precioso, lute por ela. As dificuldades surgidas em seu caminho terão a finalidade de testar a sua fé em Deus. Não desaponte. Em breve não estarei presente ao seu lado como faço agora. No instante em que estiver a salvo, farei a minha travessia para o plano espiritual. Necessito fazê-la para que o meu espírito evolua com os aprendizados de minha última encarnação, desvencilhando-me das más energias obtidas durante esta mesma jornada. Por favor, não cometa sandices em minha ausência. Sinto-me fraco. Natanael se dispersou pelo ar como uma nuvem de fumaça azul. Alimente-se das frutas. Asseguro que não lhe farão mal. Seguindo as suas instruções, a jovem apanhou somente as frutas, satisfazendo-se em poucos minutos perante a voracidade com que os deglutia. Absorta em pensamentos, ironizou o destino, agregado ao estranho fato de não temer a manifestação de um espírito, lembrando-se da sua infância, precisamente dos seus pais, que possuíam o hábito de contar histórias sobre os espíritos bons que transitavam na terra com o propósito de nos auxiliar, detendo a sapiência dos espíritos traiçoeiros que sempre estarão no nosso encalço para nos atrapalhar. Um barulho foi ouvido. A jovem correu para a cama ao feito de simular o seu adormecimento. O senhor Grant adentrou o quarto ao avistar a bandeja sem as frutas. Aproximando-se, sacudiu-lhe bruscamente na ânsia de acordá-la. Sem escapatória, abriu os olhos como se ainda estivesse sonolenta. O que há onde estou? Estou zonza, não me sinto bem. Como uma exímia atriz, a cena foi convincente. Convicto da sua desorientação mental e enfraquecimento, o senhor Grant se retirou com a bandeja em mãos, contrariado pela comida que não foi mexida, ao deduzir que não fosse prudente forçá-la na ingestão de alimentos preparados com os tranquilizantes, uma vez que já se encontrava amortecida. Ao vê-lo sair, Raquel correu até a porta na esperança de que a esquecesse de trancar. Todavia o seu carrasco não cometeria o deslize de deixá-la escapar. Natanael testemunhou a sua dor, deixando expor os seus sentimentos através das lágrimas. As suas energias não eram suficientes para ampará-la. No entanto, havia outro espírito no quarto, aguardando a hora oportuna para agir. Natanael notou sua presença sem a nada mencionar. Raquel, inesperadamente, esse mesmo espírito decidiu se comunicar. O que quer de mim? Assustou-se a jovem. Da última vez que nos falamos, não havia temor em suas palavras. Tem medo de mim? Retrucou o espírito. Eu tenho medo do desconhecido. O seu espírito nunca se revelou a mim. O vejo apenas como um vulto. Raquel olhou ao seu redor à procura de Natanael sem localizá-lo, porque sempre me orientou a não pisar em Stonehenge, porque as lembranças ruins a abalariam e o pior estaria por vir. Eu acredito que fui sensato em minhas intuições. O espírito de William Turner retornou para persegui-la, e dessa vez eu lhe garanto que não sairá impune, afirmou ao indagar-lhe. Está emocionalmente preparada para me ver? Sem resposta, acrescentou. Natanael está ao seu lado. Ele não possui os fluidos para se manifestar. De certo não deixará que nada de mal lhe aconteça. O espírito conhecia sua forte ligação com Natanael. Dessa forma, ao citar o seu nome, recebeu seu aval. Vovô Antunes, porque não disse que era o senhor. Raquel se pôs a chorar. A forma manifestada é da minha última encarnação, a vida da qual tivemos uma afinidade mútua, em que aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, proferiu ao denotar imediato da sua outra forma.
Não pode ser. Raquel não acreditava na sua transformação. Reencarnamos com o propósito de aprendermos com os nossos erros, pois nos encontramos no mundo expiatório. Eu terei outras vidas em meu processo evolutivo para o resgate dos meus débitos com Deus. No anseio de me tornar um espírito puro e evoluído, uma longa jornada a ser traçada, esclareceu o espírito. O Senhor tem razão. Contentando-se com a encarnação pregressa que lhe foi ofertada a recordar, interrogou-lo em tom brincalhão. Como eu deverei chamá-lo de agora em diante? Vovô Antunes ou Barão Murdoch? Me chame da forma que lhe for conveniente. Eu sei que será enunciado com carinho. O espírito alegrou-se em face da sua aceitação, demonstrando que não havia rancor em seu coração. Então o chamarei de vovô Antunes, declarou entre sorrisos. Raquel ignorava o fato de haver uma explicação para suas visões, e que não se baseava no ato de desvendar os personagens da sua outra vida. De maneira inconsciente, ela pagava uma parte dos seus débitos reencarnatórios, considerados imprescindíveis para a evolução do espírito. Capítulo 23. 2 semanas de aprisionamento, sem nada que a fizesse olvidar do seu triste infortúnio, não suportando a torturante solidão e os fingimentos executados, a fim de enganar o Sr. Grant em relação ao seu real estado de saúde. Os espíritos de Nathanael e do seu avô aparentavam não estar presentes, embora permanecessem numa mesma sintonia. Chateada, questionou em voz alta. Nathanael, por que mentiu ao dizer-me que permanecia ao meu lado? A resposta não surgiu de imediato. Sem esperança de uma comunicação, surpreendeu-se com um sussurrar em seu ouvido, arrepiando-a. Permaneça ao seu lado, assim como seu avô. Apenas não nos manifestamos em espectro para que possa nos ver. Por que o silêncio? Questionou novamente como forma de abrandar os seus temores. Eu me sinto tão sozinha, desamparada. Raquel, a nossa ausência não foi para entristecê-la, e sim para que tomasse a iniciativa sem a nossa intervenção. O seu avô possui a sabedoria espiritual que eu desconheço. Realizou a travessia, portanto, como o espírito iluminado recebeu a dádiva de retornar à terra para auxiliá-la. Ensinou-me que eu não posso interferir em seu livre-arbítrio, pois Deus nos concedeu a liberdade de escolha para usá-la com discernimento, a fim de traçarmos o nosso destino. Não compreendo o que eu devo escolher, afligiu-se a jovem. Compreenda que ao usar a sua liberdade de escolha, comandará quase que automaticamente as suas porvindouras ações. Não concretize nada que a faça se arrepender. Um passo errado pode gerar consequências irreversíveis para o resto da sua vida. Por favor, não ignore os meus conselhos. Isso é tudo o que eu tenho a lhe dizer, finalizou Nathanael. Raquel atinou que deveria ter precaução ao fugir, sem cometer a prática de qualquer ato ilícito. No mesmo instante, lembranças do passado lhe vieram à mente, como flashes de um filme, fazendo-a refletir sobre a conduta de Alison, que poderia ter assassinado Willio durante a sua enfermidade. Alcançando a sua liberdade, contudo, por solidariedade ao próximo, não executou, sentenciando-se às monstruosidades do seu algoz. Raquel ponderou agir do mesmo modo em relação ao Sr. Grant. Ainda que o desejo de pular em seu pescoço e esganá-lo fosse descomunal, todavia conteria os seus impulsos para não carregar a culpa e o arrependimento de tirar uma vida. De repente, passos foram ouvidos do lado externo. Desta vez, Raquel, munida de força e encorajada por Nathanael, decidiu não mais fingir a sua debilitação. Ao adentrar o quarto e mirá-la sentada na cama, o Sr. Grant não escondeu a sua perplexidade ao vê-la encará-lo com tanta disposição. Sem ação, tencionou fechar a porta. No entanto, a jovem precipitou-se ao dizer: "Por quanto tempo me aprisionará neste quarto escuro?" "Pelo tempo necessário", respondeu-lhe rispidamente. "O que eu fiz ao Senhor para merecer tal infortúnio? Já não basta a morte de Nathanael por suas mãos. O que mais quer de mim? Se realmente planeja tirar minha vida, que eu faça agora, não suporto esse tormento." Petrificado, por via das últimas palavras, delongou-lhe outorgar a resposta, deixando-a agoniada. "Por favor, diga-me algo." "Nathanael estava em nosso caminho, por isso eu o eliminei." Bravejou sem indícios do seu remorso. "A sua posição é contraditória às minhas idealizações.
Eu nunca tive a pretensão de tê-la como prisioneira, e sim como esposa. Case comigo e eu a libertarei do seu confinamento. Isso é um disparate, protestou a jovem ao se levantar e caminhar na sua direção. Quer me subjugar à sua vontade ao novamente me aprisionar? Fique onde está. O Sr. Grant ordenou austeramente, sem a compreensão das suas palavras. Por que diz com segurança que eu aprisiono novamente? Eu não sei, disse sem pensar. Mentiu na convicção de que fosse impossível narrar os fatos da sua vida passada. Sem lhe dar ouvidos, Raquel se aproximou do seu algoz, ou quase sentir a sua respiração ofegante, proferindo uma provocação. Sairei com ou sem o seu consentimento. Isso é um desafio, vociferou perante a sua audácia. Isso é uma afirmação, replicou sem temê-lo. Por favor, saia da porta, eu não quero te machucar. Me machucar? Acha mesmo que pode me machucar com quem pensa que está lidando? Debochou o Sr. Grant. Com ser desumano, medíocre e desprezível. Raquel apoderou-se de uma força sobrenatural, derrubando-o ao chão, fazendo-o perder momentaneamente os sentidos ao bater a cabeça no assoalho de madeira. A jovem sentiu-se desorientada. A sua vista turvou-se com a claridade obtida do lado externo do quarto, evidenciando que o local se tratava de uma pequena cabana. Para o seu desalento, a porta se encontrava trancada, porém, havia uma janela aberta para ventilar o ambiente que lhe serviu perfeitamente. Ao pular, Raquel foi intuída pelos dois espíritos a seguir por uma única trilha. A cabana localizava-se em meio à floresta, sem energia elétrica e sem povoado para solicitar auxílio. A sua alternativa era correr e correr. Não pare, prossiga, incentivava o espírito do avô ao notar a sua exaustão. Falta pouco para encontrar a estrada que a levará para casa. Tais argumentos não surtiram o resultado desejado. A jovem permaneceu tanto tempo enclausurada, restrita à mobilidade do seu corpo, que os músculos da perna começaram a tracionar, gerando-lhe dores terríveis. Sem conseguir se sustentar em pé, atirou-se sobre a grama úmida, tornando-se um alvo fácil. Natanael, vovô, não consigo andar. Agonizando em dor, Raquel suplicava pela ajuda dos espíritos. Natanael almejou responder ao seu apelo, no entanto foi impedido. Deixa. Raquel precisa reagir e lutar por sua vida. Passei-lhe o ensinamento de que não nos é concedida a permissão de interferir em seu livre-arbítrio. Vovô Antunes reavivou sua memória. Está errado. Eu não posso testemunhar o seu sofrimento de braços cruzados. Sinto a presença do Sr. Grant a nos rodear. Logo ele a encontrará, e se o pior acontecer, e se o Sr. Grant em fúria matá-la? Natanael teve um súbito e fugaz desequilíbrio emocional. Se o pior acontecer, o seu espírito reconquistará a sua liberdade, e juntamente conosco caminhará a evolução, elucidou o vovô Antunes em advertência. O seu espírito se mantém ligado à matéria. No instante em que realizar a travessia, a sua percepção mudará e os aprendizados registrados em sua alma adormecida se ativarão. Natanael voltou à razão ao aceitar e respeitar as regras impostas por Deus. Em silêncio, ambos olharam para Raquel, ao murmurar baixinho para si mesma: estou sozinha. Sairei desta floresta nem que seja me restejar. Lutando por sua sobrevivência, Raquel não mediu esforços ao se ferir com os galhos e pedras eclodidos em seu caminho. Rastejando por alguns metros, fincou uma lasca de madeira numa das mãos. Apesar do incidente, a jovem persistiu, parando somente ao escutar o chamado do Sr. Grant, ao feito de se esconder por detrás de um arbusto. Infelizmente, Raquel foi encontrada. Por alguns segundos, a jovem cogitou que o destino conspirasse contra sua libertação, posto que fosse impossível localizar o seu paradeiro, à vista da imensa floresta que os circundavam. Deixa em paz, bradou Natanael, interferindo na lei do livre-arbítrio. Você está morto, eu o matei. Empalidecido, o Sr. Grant justificava sua miragem. Estou tendo alucinações. Não deveria ter colhido ervas na floresta. O comentário referia-se às ervas para infusão de chá que havia ingerido minutos antes da fuga de Raquel. Sem dar importância à manifestação espectral, o Sr. Grant segurou Raquel pelo braço, a fim de que se levantasse e retornasse para a cabana.
Conquanto, ao ser descoberta, a jovem desmaiou, não presenciando o confronto sucedido. Eu disse para deixá-la em paz. Natanael interferiu por mais uma vez, ao observar a censura estampada no semblante do vovô Antunes. Impossível, exclamou o Sr. Grant. A sua presença não me persuadirá a desistir. Ela é minha. Ela nunca pertenceu ao Senhor. Natanael extravasou a sua raiva. Não deixe que o pior dos sentimentos o domine, aconselhou o vovô Antunes. Já que interferiu sem o aval de um espírito superior, o faça corretamente. Perdoe-me, eu não pude me conter. Natanael constrangeu-se mediante a sua ação inapropriada. Neste interim, os seus planos foram interrompidos por vozes advindas de uma única direção da floresta. Lá está ele, pegue-o! Gritou um dos homens. Policiais fardados com cães farejadores procuravam o Sr. Logan Grant. Um homem misterioso comandava a busca, informando o cativeiro da jovem. Raquel abriu os olhos ao som do alvoroço, visualizando a aproximação de um homem com uma deficiência em sua mão esquerda. Você está bem? Pode me ouvir? As suas palavras entoaram como um anjo a lhe falar. Sem forças, a jovem não respondeu aos seus questionamentos. O homem a carregou em seus braços, conduzindo as autoridades presentes para que fosse socorrida após o feito. Desvaneceu-se como por um encanto. Coincidência ou não, o mesmo homem a salvou tempos atrás em Stonehenge, num dia torrencial de chuva, carregando-a também em seus braços para que fosse socorrida a tempo de um agravante em sua saúde. O Sr. Grant fugiu floresta dentro. Todavia, após uma exaustiva caçada, foi capturado. Apesar do seu flagrante, tentou se esquivar da prisão, utilizando-se de diversos subterfúgios, no fito de sair ileso contra a acusação do assassinato de Natanael e do rapto, associado ao cárcere privado de Raquel Lemon. Os seus argumentos não foram convincentes para as autoridades locais, que tiveram conhecimento da sua desonrosa reputação, sobretudo em relação às infrações de ordem tributária por sonegar impostos ao governo, tudo registrado meticulosamente em sua ficha criminal, ao ser deportado para o país de origem, a Escócia, no desígnio de responder por seus crimes. A jovem Raquel só acordou na enfermaria do hospital, na cidade de Amesbury. Desorientada, não sabia a quem recorrer. No entanto, uma voz feminina serenou seus ânimos. Sente-se melhor? Indagou a mulher ao beijar-lhe a fronte. Sim, entristecida, mordiscou os lábios. Meus pêsames. Lamento pela perda de Natanael. Juro que nada pude fazer para salvá-lo. Se Deus me concedesse uma única dádiva, eu a usaria para devolver-lhe a vida. Perdoe-me. O que há para perdoar? A tragédia consumou-se através da insanidade mental do Sr. Grant. Ao segurar-lhe as mãos, falou em desabafo. Eu creio que nada mudaria o ódio fortemente enraizado em seu ser. Madrinha, as suas palavras me reconfortam, ainda que eu sinta uma dor a estraçalhar meu coração, uma dor que nunca cessará. Em seu íntimo, a jovem carregava a culpa pela morte de Natanael, acreditando que se ela não tivesse dado a chance de conhecer o Sr. Grant no passeio realizado na cidade de Inverness, nada disso teria acontecido. Raquel, arranque a tristeza do seu coração, isso lhe fará mal e não a deixará seguir diante com sua vida, aconselhou a senhora Júlia. Natanael contagiava todos com a sua alegria. De certo, ele reprovaria sua conduta. O senhor Manuel adentrou a enfermaria, replicando as últimas palavras da esposa. Deveras, a tristeza era um sentimento contraditório aos princípios de Natanael. Retornará a Scotland conosco? Questionou a senhora Júlia em esclarecimento. Deixamos a pousada às pressas. Apesar de depositarmos a nossa confiança na cozinheira, não podemos abusar da sua boa vontade em nos ajudar, sobrecarregando-a com as tarefas diárias. Assim que eu for liberada, apanharei as malas na pensão e voltarei com vocês, garantiu Raquel. Nada mais me importa, nada mais me prende a este lugar. A sua vida e o seu futuro nos importa, anunciou o Sr. Manuel, ao ser interrompido pelo médico plantonista. O médico facultou-lhe a alta ansiedade, prescrevendo alguns medicamentos e exercícios leves para o seu restabelecimento. Exercícios? Raquel expressou a sua perplexidade. Doutor, há um equívoco em seu diagnóstico.
Eu mal consigo me locomover sem dor, como eu poderei me exercitar? Os exercícios reativarão a sua circulação sanguínea, restabelecendo seus movimentos de forma a não lhe causar mais dor, explicou o médico ao se retirar. A deixarei na companhia de sua madrinha. O senhor Manuel entregou-lhe uma sacola com roupas novas para que pudesse se trocar. Posto que as roupas atuais estivessem sujas e rasgadas, aguardarei na sala de espera. Como combinado, Raquel foi buscar as malas na pensão, junto com o senhor Manuel e a senhora Júlia, que a esperaram no carro, entregue pela polícia após o esclarecimento do assassinato de Natanael. Carro este que o senhor Manuel, em arrependimento, havia emprestado ao filho. Em despedida, o senhor Edwin, desolado com sua partida, alertou: a senhorita não apanhará os pertences do... O velho senhor não proferiu o nome de Natanael, inconformado com o trágico desfecho de uma briga iniciada na pensão, na presença do senhor Grant a desacatá-los. Eu me esqueci, declarou a jovem. De posse da chave, Raquel encaminhou-se ao quarto em que Natanael esteve hospedado. Preocupado com a demora, o senhor Manuel foi à sua procura, sendo informado pelo senhor Edwin do esquecimento dos pertences pessoais do filho. Estagnado na soleira da porta, o senhor Manuel a viu de pé, a olhar fixamente um pequeno cartão, ciente do assunto referido. Solicitou-se ao apanhar a mochila de Natanael, a fim de rapidamente guardar os pertences avistados, estendendo-lhe a mão para que o acompanhasse, contendo-se para não fraquejar perante a jovem. Ambos desceram as escadas, se despediram novamente do senhor Edwin, e ao adentrarem no carro, foram surpreendidos pelo olhar prescrutador da senhora Júlia, que por respeito não os interpelou, principalmente ao mirar o marido pelo retrovisor, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto, ao feito de colocar a mochila de Natanael no porta-malas. O trajeto foi pacífico, assim como as paradas obrigatórias, que visavam suprir as necessidades momentâneas. Ao fincarem os pés na pousada, imersos em tristeza, atestou-se que os intensos olhares diziam mais do que as palavras pronunciadas.